Alice Benvenuti, museóloga, artista, educadora, pesquisadora e responsável pelas oficinas Álbum de Família. A minha história com o Ferrinho, com o Grêmio Esportivo Ferrinho, iniciou em 2009. Eu chego a este lugar a partir de uma curiosidade. Eu havia assumido recentemente a direção do Museu do Trem de São Leopoldo e me interessava saber aonde estavam os ferroviários e os ex-ferroviários. Assim, nessa busca, que iniciou então na cidade de São Leopoldo, logo passou para o cenário da Vila dos Ferroviários em Porto Alegre, que é integrada a essa questão. Eu inicio então essa convivência que já vai há alguns anos com os moradores da Vila dos Ferroviários em Porto Alegre. Mas eu lembro bem a primeira vez que eu entrei no prédio da antiga rede, né, que foi uma experiência relacionada a perceber as fortes marcas da história. E lá eu conheci então um senhor que se chama Hélio Bueno da Silveira e que é um guardião do patrimônio e da memória ferroviária. Com isso eu inicio um projeto junto à disciplina de fotografia documental do curso de fotografia da Universidade Luterana do Brasil. Nós fazíamos caminhadas com os alunos acadêmicos em fotografia, capturando imagens, e fizemos também uma pesquisa que foi junto a todos os moradores, todas as residências da rua Diretor Pestana. Isso resultou numa exposição em 2013 e uma outra exposição em 2018. A partir de 2014, se refaz ou se redesenha o projeto que vinha se desenvolvendo junto na disciplina de fotografia documental. A partir da convivência e das caminhadas na vila, alguns moradores nos convidam para entrar em suas residências e conhecer as fotografias de família, os álbuns e a conversar um pouco sobre essas imagens. Então, a gente inicia um processo de gravação de histórias a partir das fotografias, começa a realizar entrevistas, né? E isso passa a integrar uma outra disciplina que se chama Arquivo e Preservação, que passa a olhar especificamente as fotos guardadas por essa comunidade de ferroviários e de não ferroviários, que também há alguns moradores que já não são mais ferroviários. Bianca, eu sou fotógrafa formada pela UBRA, sou filha de ferroviário, moro na Vila dos Ferroviários já faz 2 anos, desde que eu nasci. Meu pai é ferroviário, já tem 16 anos. E o primeiro contato que eu tive com as oficinas de álbum de família foi numa cadeira ministrada pela Alice na faculdade, que era Arquivo e Preservação, onde a gente tinha a proposta de montar um álbum de família e contar uma história. Aí eu, obviamente, fiz na minha família, onde a gente conseguiu juntar um monte de fotos sobre aqui da rua e sobre a nossa família também, e ficou um álbum muito legal. Participar disso foi bem importante para mim, assim, foi um momento em que acabei me aproximando bastante da minha família. A procura, o resgate de memórias, o momento em que eu adquiri lembranças de coisas que eu não vivi. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes dessa oficina. Para montar esse álbum, a gente separou várias fotografias que a gente tinha aqui em casa, de caixas e porta-retratos, e depois a gente foi separando por importância, entre aspas, para poder diminuir a quantidade de fotos, senão vai ficar um álbum muito extenso. Em 2019, então, com a abertura do Ponto de Cultura Ferrinho, a oficina passa a integrar a proposta do Ponto de Cultura, agora não mais com essa formalidade acadêmica, mas aproveitando todo o percurso e todos os vínculos que já haviam sido estabelecidos ao longo dos anos com a comunidade. Meu nome é Margarete, moro na Vila dos Ferroviários, diretor Augusto Pestana, né, o Maitá. Sou esposa de Hélio Bueno da Silveira, ferroviário, aposentado. Já moro aqui acho que uns 30 anos já. Me chamo Danilo Cigaran Silveira, atualmente sou maquinista ferroviário, tenho 46 anos, não sou filho de ferroviário, mas sou sobrinho de ferroviário. Eu me chamo Jair Maciel Moraes, sou filho de ferroviário e moro na Vila dos Ferroviários em Porto Alegre há mais ou menos 50 anos. Eu sou Hélio Bueno da Silveira, 78 anos, e fui funcionário da rede ferroviária pelo mínimo 32 anos, 7 meses e 12 dias.
O meu nome é Luiz Vieira, eu sou jornalista e fotógrafo e acompanhei todas as oficinas, álbuns de família realizadas na Vila dos Ferroviários. O meu primeiro contato com o espaço, o Grêmio Esportivo Ferrinho, foi em 2018, a convite da professora Alice Benvenuti, para fazer o registro fotográfico de uma exposição que estava acontecendo lá, onde ela era a realizadora, a curadora, né? Os alunos da UBRA expuseram na ocasião uma série de fotografias que eles fizeram durante as suas caminhadas pela vila. Com a abertura do Ponto de Cultura Ferrinho, a oficina passa a integrar a proposta do Ponto de Cultura, agora não mais com essa formalidade acadêmica, mas aproveitando todo o percurso e todos os vínculos que já haviam sido estabelecidos ao longo dos anos com a comunidade. A oficina recebe algumas famílias dentro do Ponto de Cultura, mas também é recebida dentro de algumas residências. Então, a gente inicia com o núcleo da família Nascimento Silveira, Dasman Silveira, Mauer Pereira e Calegari Moraes. Ainda em 2019, nós fomos recebidos, então, na residência da senhora Silvia Maria Mauer e do senhor, que foi ferroviário e motorista dentro da rede, o senhor Paulo Roberto, moradores da rua Diretor Pestana. O casal passou a morar na residência em 31 de dezembro de 1980. Eles nos recebem, falam da filha, do neto, mostram fotografias, contam muitas histórias. Na primeira visita que eu tive foi na casa da dona Silvia, do seu Paulo Roberto, que era ferroviário. Então, nós fomos muito bem atendidos, muito bem recepcionados por ela. Começamos a ver os álbuns, ela foi contando as histórias sobre cada fotografia, era muito nítido assim, a importância para ela de cada fotografia, de cada momento. E isso me fez relembrar muito a minha infância, né? A importância que os meus pais tinham, a importância que eles davam em imprimir as fotos, em arquivar essas fotos em pequenas caixas ou álbuns. Também recebemos a família Dasman Silveira, que nos mostra uma quantidade enorme de fotos selecionadas, chega com uma caixa de fotografias muito grande e distribui aos nossos olhos imagens, histórias, e a gente vai descobrindo nessa escuta o seu Hélio, que é o nosso guardião da memória, que é a nossa fonte principal e nosso contato na vila, que é tio, então, do Danilo e que podem nos contar uma série de histórias de encontros, de desencontros, de como a vila era, de como a vila está hoje, de como construíram família, de como enfrentaram também a passagem da rede ferroviária como uma empresa pública para a situação de uma empresa privada. O Danilo ainda é maquinista e encontra-se na atual constituição da concessão, né, da concessionária que tem direito de uso das questões da rede. Eu, minha mãe e meu pai, a gente levou as fotografias que a gente tem aqui em casa, a gente apresentou para o pessoal que estava lá e eles iam contando as histórias sobre as fotografias também. Tinham alunos da UBRA e eles iam fazendo perguntas sobre a ferrovia, sobre como era morar na vila, o que tinha de diferente da época dos meus pais para minha época. A parte de selecionar as fotos foi bem interessante porque ela nos leva ao passado, né, novamente, e faz com que a gente reviva muitas coisas que estavam guardadas. Nos reativa a memória a pensar em várias coisas que estavam esquecidas, né? E nos faz viajar de volta naquele momento. É bem interessante. A parte de selecionar os álbuns, porque na minha casa a gente tem muitos álbuns. A gente é de uma geração ainda de muitas fotos analógicas, né? E não tinha essa tecnologia do digital. Então essa parte de separar foi legal. Selecionar as fotos para o encontro, revisitando os álbuns de família, nos provoca um turbilhão de emoções, pois nos coloca de cara com o passado e até com determinados momentos que haviam
nos fugido um pouco da memória. Uma grande expectativa da gente poder falar, da gente poder dizer alguma coisa referente à família através do álbum de família, do ponto de cultura. Eu acho que a importância de olhar álbum de família é justamente a gente poder contar as histórias e ficar conhecendo um pouco da nossa própria história, porque muita coisa a gente não lembra ou a gente não sabe, porque não dava junto. As fotos das minhas filhas, da Bianca e da Mariana, e do meu casamento é que me marcaram bastante. Tem bastante foto de viagens, do trabalho, da rádio onde eu trabalhava também. Mas a parte que mais me marca, que sempre me marcou, foi as fotos das minhas filhas. Para mim, todas as fotos são marcantes, pois retratam importantes momentos da nossa trajetória de vida, tais como os momentos em família, a formatura na escola, o primeiro emprego, o serviço militar, o noivado, o casamento, a chegada dos filhos, as festas e as confraternizações, o futebol com os amigos, a perda dos pais, né, dos parentes e de grandes amigos, né, a formatura e o início da vida adulta dos nossos filhos. Enfim, a vida sendo como ela deve realmente ser. As histórias que a gente ouve, elas são recheadas e remontam o percurso na Vila dos Ferroviários, que mistura a década de 60, 70, 80, 90 e os anos 2000. A gente vê os saltos de tempo e a emoção de reviver as lembranças, né, e rememorando motivos que aproximam as pessoas e que afastam as pessoas, casamentos, né, a família aumentando, como que enfrentaram as mudanças do tempo, enfim, a liquidação da rede, como eu já havia mencionado. E apenas então no ano 2020 que os moradores então recebem, acho que isso é uma questão importante de mencionar, recebem da Prefeitura Municipal de Porto Alegre a regularização das residências que alguns já residem há mais de 50 anos. Para a montagem deste documentário, de alguma forma, esse relatório das oficinas álbum de família na Vila dos Ferroviários, a gente contou com vários depoimentos de moradores, né, que são ferroviários, esposas, depoimento de filhas e também depoimentos de outras pessoas, né, que são colaboradores, são também fotógrafos e os acadêmicos que estiveram em algumas oficinas do álbum de família ao longo do final do ano, no caso, quando se iniciou o projeto especificamente dentro do Ponto de Cultura, então, final de ano de 2019, e também durante o verão de 2020, e seguiram numa nova configuração que a gente acaba, então, assumindo por conta do isolamento social imposto pela pandemia a partir de março de 2020. O que interessa ali é muito mais o porquê dessas fotografias estarem guardadas, o que motivou a escolher essas fotografias para apresentar, qual é a forma de armazenamento dessas fotografias, como é que elas estão acondicionadas, se existe alguma marcação, às vezes as pessoas rasgam uma foto porque querem tirar de foco alguém que estava ali, né? Ou então rasuram para destacar alguma coisa, ou escrevem o nome de uma pessoa ou uma data, né? Então tem uma série de intervenções também nessas fotografias, e isso tudo faz parte da história da fotografia. Cada foto que passa, que ela mostrou, tem uma história para contar, né? Cada momento que aconteceu, quem tá ali, quem não tá mais, hoje, né, junto com nós. Então, assim, é muito bom, sempre dá saudade, né? E a importância que eu acho da oficina do álbum de família aqui na vila é justamente para mostrar a diferença que teve de quando a empresa não era privatizada, que tinham festas, tinham desfiles, a rua era muito mais unida, porque eram só pessoas que eram ferroviárias que moravam aqui. Depois com a privatização, muita gente mudou, muita gente não mora mais aqui, e não é a mesma coisa, tipo, a gente não tem mais aquela convivência que a gente tinha com as pessoas
de antes. Dentro desse projeto aí, do encontro de álbuns de família, eu achei muito tri. Porque daí, assim como eu posso ver a história de outras pessoas, as pessoas podem ver a minha história e poder tirar algumas conclusões ou apenas visitar mesmo a vida da gente, né? Através das fotografias. Os encontros das oficinas de álbuns de família com a comunidade da Vila dos Ferroviários são realmente muito importantes, justamente por proporcionarem este reencontro, né, com o passado. A importância realmente dessas oficinas contribuírem, né, para esse confronto, né, de realidade do que foi vivenciado lá atrás com o que estamos hoje, né, vivenciando, né, no cotidiano. São momentos, né, assim, de rever minha mãe e meu pai nas fotos. Foram aqueles momentos assim que te traz de novo, né? Tu viaja no passado e volta à realidade, né? Tá. E outras, aqueles momentos de alegria, ver os filhos crescendo, ver os filhos juntos. Teve muitas ali. Então, esses momentos que assim a gente guarda pra ti, né? Guarda numa caixinha lá de memórias tua, né? Tá, foi muito gratificante, assim, muito assim, no momento, assim, para todos. Tu até, assim, te emociona na hora, né? Depois passa. Porque minha mãe e meu pai já se foram, né? Já há bastante tempo. Então, aí reviver de novo. E isso foi com a ajuda do meu irmão, que também participou do encontro. Ele mora em Santa Maria. Ele também ajudou, assim, porque, como eu disse assim, são fotos que eu era pequena, nem lembro, mas eu sei que tinha, assim, muito. Tinha a minha mãe, primas, amigas, bailes de carnaval, essas coisas assim, né? Como, assim, a gente não era criança, nem estava lá, né? Para saber essas coisas. Então, essas memórias sempre relembram, né? Sempre trazem muita saudade. A pandemia chega, o isolamento social, então, nos impõe reavaliar o formato que nós tínhamos de abordagem, de encontros com os moradores, né? E então a gente pensa alternativas, soluções, como dar sequência a esses encontros e as conversas em torno da fotografia e dos álbuns de família. A questão, diante do desse novo cenário, era pensar como alcançar os moradores da Vila dos Ferroviários, considerando dificuldades, medos e as distâncias, né? A ferramenta digital, então, se mostra como uma alternativa, mas para isso era necessário o acesso à internet, equipamentos domésticos e o conhecimento no uso de aplicativos ou então de outras ferramentas digitais como o Google Meet, etc. Os encontros virtuais também é uma coisa assim que eu sempre vi falar, né? Mas aí tu te imagina tu lá participando. É diferente, né? De tu ver ou tu assistir as outras pessoas participando. Ali também eu gostei muito falar das memórias da infância, da vida adulta, porque eu estou aqui, quando eu casei com o ferroviário, vim embora para cá. Então, assim, já faz uns 30 anos que eu moro aqui, no mesmo local, na casa da rede. Então, essas memórias, assim, jamais tu esquece, né? Então, esse irmão de Santa Maria, a gente é muito chegados, assim. Então, tudo, assim, quando ele pode, a gente sempre conversa. Agora ele tá doente, tá com 80 anos, não viaja mais, sozinho. E aí ele participou, ele quis participar, contar as memórias dele também. Lembro com muito carinho da oficina de álbuns de família, com a família do seu Hélio, a família da Ana Lu, a família do seu Adelmar, que tem 80 anos, e através das fotos ele recordava a sua trajetória, o seu passado, a sua família, os seus entes queridos. Ele nos contou através das fotos como que era trabalhar na ferrovia, e foi um momento muito importante para ele, para todos nós que estávamos ali escutando a sua história, a sua trajetória. Por causa da pandemia ele está em reclusão e ele pôde recordar, matar um pouquinho da saudade dos seus familiares através das fotos.
É imensurável o valor de um álbum de família para uma família, para uma cidade, para uma região, para uma cultura. Quando a gente trabalhou com os álbuns de família das pessoas da Vila dos Ferroviários, foi muito interessante poder ver o trabalho deles, a vida da pessoa, né, ferroviária, e também a cultura, né? Os álbuns de família, normalmente a gente não tem acesso a pessoas fora da nossa família. E é muito importante a gente ver, é interessante conhecer a luta das pessoas, as conquistas. Os encontros virtuais durante a pandemia foram muito importantes, assim, no sentido de facilitar um pouco esse momento tão diferente, né, que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo. De repente, perdemos todo o contato que tínhamos com as pessoas, e ter pessoas ali olhando no olho da gente e trocando experiências e contando histórias fazia com que o coração acalme um pouco, assim, e a gente esqueça muito dos problemas, assim. Eu muitas vezes deixei todos os meus problemas de lado para escutar histórias incríveis de pessoas incríveis, assim, da família dos ferroviários. Eu acho que foi muito importante, assim. É como se a gente pudesse viver um pouquinho da história das pessoas e se sentir acolhidas, assim. Eu tava vendo fotos importantes de outras pessoas como se fossem as minhas, com o mesmo carinho, né, com a mesma atenção, e vivendo aquilo ali junto com elas, que essa é a parte mais interessante para mim. Como vai ser daqui para frente, a gente não sabe, mas é uma nova possibilidade de realização desses encontros, né? E isso traz algumas coisas bem positivas, como, por exemplo, o fato de poder reunir mesmo de forma não presencial familiares de diferentes cidades, de diferentes estados até. Tem muitas formas de se analisar esses trabalhos. Tem um aspecto tecnológico, tanto da evolução da fotografia quanto da evolução agora da própria maneira de se comunicar. Começou esses álbuns de família de uma forma presencial. Agora a gente está totalmente distante fisicamente, mas muito mais próximos de muito mais gente, né? Através dos recursos tecnológicos. São diversos ângulos a serem explorados. Um deles é o que a família aprende com isso, né? O que ela consegue trazer para si, enquanto família, quando se debruça sobre um álbum e começa a relembrar fatos que talvez nem eles se lembrassem, né? E quando se coloca uma mesma fotografia e diferentes membros da família falam sobre ela, a gente percebe que existem diferentes leituras sobre aquele momento. A importância de ver as fotografias em família, as fotografias em si, eu acho que tem muito sobre saber de onde nós viemos, assim. Por que as coisas chegaram onde chegaram, o que fez com que as coisas acontecessem dessa maneira. Tudo tem um motivo, tudo tem uma história. E é bom saber de onde a gente veio, conhecer as pessoas. E até por experiência, assim, da minha família, tem muita gente ali que eu não fazia ideia de nada, assim, de como eram, de que jeito eram, quem eram. Tinha pessoas nas fotos que eu não fazia ideia e sendo a minha família. E eu pude conhecer um pouquinho delas com o que foram me passando, com as histórias que foram me contando. Então, hoje é como se eu tivesse ganhado mais pessoas, assim, que eu não conhecia. E eu acho que é muito importante a gente passar por isso, a gente revisitar esses achados, né? Essas oficinas, elas resgatam, de certa forma, a cultura, a história da ferrovia no Brasil, porque a ferrovia ela não é feita apenas de máquinas, de construções, de essa história toda que a gente conhece de desbravamento dos territórios, né, de tecnologia, de engenharia, construção de pontes, abertura de túneis, construção de cidades. Ela é feita por pessoas. Essas pessoas agora que estão tendo voz, né, os trabalhadores, a gente entra na casa de um maquinista ou de alguém que foi um tuco,
ou de um engenheiro, ou de algum outro trabalhador de outra área, né? E essas pessoas que construíram e constroem o dia a dia da ferrovia. Então, trazer à tona essas histórias dessas pessoas é algo muito importante. O que eu quero dizer é que temos que deixar registrado assim, a importância de valorizar a memória, a cultura e tudo que se criou em volta da ferrovia, tudo que a ferrovia trouxe de bom para certas cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Por isso eu acho importante preservar a história ferroviária. Manter viva a memória ferroviária é manter viva a história dos nossos antepassados, né, que em condições precárias, nos momentos passados, né, ajudaram a construir o apogeu da ferrovia no nosso país, quando o transporte de pessoas e de cargas era muito deficitário. Desta forma, né, conseguimos manter vivo um legado que acabamos fazendo parte também e virando história, né, para aqueles, né, que estão vindo aí e que virão lá na frente. A memória quem não deixa nunca esquecer isso é o Hélio, que está sempre presente, né, a tudo. Ele é a nossa memória ferroviária, né? E sem ele, a gente muita coisa não saberia, nem teria com quem buscar essas respostas, né? Experiência vivida em família, nas oficinas de álbum de família, ela de fato cumpriu seu objetivo. As famílias se revisitaram e nos ofereceram o melhor, o seu melhor. Estar na oficina para um encontro e cruzar curiosidades das novas gerações com as gerações anteriores, né? As histórias recortadas e recuperadas a partir das fotografias guardadas pela família. O meu agradecimento especial a cada um e a cada uma pela participação, tanto nas caminhadas como nos encontros pela ferramenta digital. Também quero agradecer a disponibilidade, as imagens compartilhadas e ao tempo de estar junto. O meu muito obrigada.